Você sabia que existem jogos e conteúdos dos videogames que simplesmente sumiram? Protótipos cancelados, demos raras e versões perdidas que hoje são consideradas lost media. Então eu resolvi falar sobre alguns casos de mídias perdidas de videogame que eu acho interessante e como elas desapareceram. Blood Mask. Blood Mask foi um RPG de ação para iOS, desenvolvido pela Square Enix e lançado em 25 de julho de 2013, que se passa no ambiente gótico, vitoriano, com forte temática de caça-vampiros. Originalmente, custava $7, mas depois passou a ser oferecido gratuitamente. O jogo podia ser baixado na App Store até 24 de dezembro de 2014, quando foi removido. Enquanto pesquisava, não pude deixar de notar a semelhança com Vampire the Masquerade, principalmente na jogabilidade. Você enfrentava outros vampiros e podia se juntar a um dos 4 clãs, cada um com habilidades diferentes. No entanto, nunca ficou claro se o jogo foi realmente inspirado em Vampire the Masquerade ou não. De qualquer forma, o jogo chamou bastante atenção, principalmente pela personalização do personagem, já que era possível tirar uma foto e colocar o seu próprio rosto no protagonista. Como já mencionado, ele foi retirado da App Store em dezembro de 2014. E embora hoje seja possível emulá-lo em uma versão específica do iOS, o jogo não é mais jogável devido à falta de servidores ativos. Demolidor, o Homem Sem Medo, seria um jogo cancelado de 2003. Baseado no personagem dos quadrinhos da Marvel, ele estava sendo desenvolvido pela 5000. Fit seria publicado pela Anchor Rink para PlayStation 2, Xbox e PC. O videogame passou por um longo histórico de problemas durante o desenvolvimento, o que acabou levando ao seu cancelamento antes do lançamento, previsto para meados de 2003. A história do jogo era baseada nas histórias mais conhecidas do Demolidor. Nesta versão, tudo começa com o assassinato do Rei do Crime, o que desencadeia o caos na cidade, já que os criminosos passam a disputar o controle do território. Elektra é considerada a principal suspeita pela morte do Rei do Crime. Ela e o Demolidor precisam derrotar os criminosos e descobrir quem realmente matou o Rei do Crime. Durante muito tempo, nenhum protótipo do jogo foi disponibilizado ao público, e não se sabia se algum ex-funcionário da 5000 Fit possuía uma cópia. Em 10 de novembro de 2020, o conservacionista de videogames do YouTube P2P Online publicou um vídeo mostrando uma versão do jogo, datada de julho de 2003. Já em 31 de outubro de 2023, o usuário Casually Noted do Hidden Palace lançou uma versão do jogo para PlayStation 2, datada de 22 de março de 2004. O protótipo foi obtido de uma empresa anônima ligada a 5000 Fit, e o usuário Salad Snake 11 conseguiu torná-lo jogável. Dragon Ball Racing. Este videogame perdido para celulares estava sendo desenvolvido pela Bandai Namco e foi lançado apenas no Japão. Em julho de 2009, para uma versão muito específica de celulares dobráveis, o jogo era totalmente inspirado no estilo de Mario Kart, com 3 modos de jogo e vários personagens, que iam sendo adicionados aos poucos por meio de atualizações. No entanto, até hoje não existe nenhuma forma de baixá-lo, nem sequer há vídeos de gameplay disponíveis no YouTube. As poucas informações que existem sobre o jogo estão espalhadas em anotações em japonês, menções em fóruns de Dragon Ball e algumas capturas de tela. Devido à sua exclusividade no Japão e à idade relativamente antiga dos celulares para os quais foi lançado, não se sabe se alguém ainda guarda os arquivos do jogo ou alguma maneira de jogá-lo. Halo para DS. Halo é uma franquia muito reconhecida e, em algum momento entre 2005 e 2016, chegou a ser desenvolvido um protótipo, prova de conceito de Halo para o Nintendo DS, como uma forma de experimentar a console portátil e, sinceramente, pelas capturas que pude ver, o projeto parecia bem decente. O jogo ficou em desenvolvimento por cerca de 3 meses, com uma equipe de 5 desenvolvedores, e a ideia era apresentá-lo à Microsoft e a Bungie para obter a aprovação, permissão para continuar o desenvolvimento e financiamento, algo que, por um tempo, chegou a ser acreditado como possível. No entanto, a Microsoft não deu o sinal verde, justamente por não querer compartilhar o principal jogo da empresa com a concorrência, confirmando a opinião de quem achava essa ideia absurda e irreal. Já a Nintendo também não se mostrou disposta a financiar o projeto, por conta das más experiências que teve com Jade no GameCube. Akira também foi um videogame cancelado.
Ele era baseado no filme e em seu mangá homônimo. O jogo seria publicado pela THQ e estava previsto para ser lançado em algum momento de 1994. Ele foi planejado para múltiplos consoles, incluindo o Super Nintendo, Sega Genesis, Sega CD, Game Boy e Game Gear, por se tratar de um jogo baseado em uma obra japonesa tão popular. Tinha grande potencial para fazer sucesso. Porém, com o cancelamento, o arquivo ROM do jogo acabou se perdendo. Ele só foi encontrado por volta de 2019, uma versão da Sega Genesis. A existência desse jogo já era conhecida graças a diversas capturas de tela que circulavam pela internet. Também existe um videogame de Akira desenvolvido para Commodore, Amiga e Amiga. CD32, ele foi desenvolvido no Reino Unido pela Ace Software e lançado exclusivamente na Europa. O jogo foi duramente criticado e considerado por muitos como um dos piores já lançados para ambas as plataformas. No dia 12 de dezembro de 2016, Patrick Scott Patterson publicou um gameplay do quarto protótipo da versão de Game Boy. A ROM incluía a primeira fase, com introduções, e a fase final, apresentando a forma monstruosa final de Tetsuo. A trilha sonora do filme ainda não havia sido implementada nessa versão. Em vez disso, foi usada como placeholder uma música alegre retirada do jogo de Game Boy Jack Nicklaus Golf. Em 25 de dezembro de 2019, o Raiden Palace revelou que um cartucho de Akira para Sega Genesis havia sido encontrado, graças ao usuário Matsuda e a um doador anônimo. A ROM foi extraída pela DRX. No mesmo dia, durante uma transmissão ao vivo na Twitch, eles jogaram o game. Na mesma publicação do blog, também foram compartilhados sprites de uma versão inicial do jogo para Super Nintendo que ainda não foi encontrada, fornecidos por ex-membros da Handmade Software, o estúdio que trabalhou nessa versão até seu cancelamento. Aproximadamente 65% dos dados do jogo podem ser acessados dentro do próprio jogo, enquanto os 35% restantes são compostos por conteúdos e assets não utilizados. Se você chegou até aqui, inscrevam-se no canal, deixem um like e comentem qualquer coisa para eu deixar um coração. Obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.